seus olhos. Eu sei que de tantas coisas que nós pedimos a Deus, às vezes, no último lugar está o desejo de adorar. A gente pede tantas coisas, mas isso vem dele. Eu não sei qual foi a expectativa de você estar aqui nessa noite, mas eu sei que o Senhor, Ele ainda quer colocar o desejo no seu coração. Se você veio aqui preocupado, se você veio aqui pensando nas coisas de amanhã, da semana, diga ao Senhor que você quer trocar suas preocupações pela adoração. Esse desejo vem dele e somente Ele pode pedir. Somente a Ele nós podemos pedir. Senhor, coloque o desejo de adorar o Senhor. Coloque esse desejo no meu coração, Senhor. Quando nós estamos inconstantes, quando o medo vem, a dúvida vem, nós sabemos que tudo isso não vem de Deus. Mas quando nós adoramos a Ele, quando nós esquecemos das coisas que preocupam o nosso coração, a nossa vida, a gente lembra que quando nós temos esse desejo de adorar o Senhor, esse desejo vem do próprio Deus. E hoje o Senhor quer ouvir corações aqui nessa noite. Corações que quer trocar a sua preocupação pela adoração. E somente o Senhor pode fazer isso. Troque as dúvidas, troque as resistências, troque o medo, troque tudo que não agrada ao Senhor. E você, nessa noite, você tem a oportunidade e a chance de pedir ao Senhor: Senhor, eu quero a tua adoração. Eu quero te adorar. Eu quero esse desejo, Senhor, de esquecer tudo, Senhor, para te adorar. Porque isso completa os nossos corações, as nossas vidas. E nós precisamos desejar isso todos os dias. Esse desejo tem que vir em nós, tem que arder em nós. O Senhor, Ele coloca assim, mas nós temos que desejar também. E se você não veio aqui desejoso de adorar o Senhor, de estar aqui preparado o seu coração para Ele, peça isso ao Senhor. Não deixe que nada venha atrapalhar o seu momento com o Senhor. No momento que nós adoramos ao Senhor, nós expressamos tudo que está dentro do nosso coração a Ele. Quando nós ouvimos a palavra, nós desejamos que essa palavra entre no nosso coração e faça morada, e transforme a nossa vida. Mas contrário a isso, nós precisamos também declarar que tudo que vem atrapalhar o seu desejo de adorar, a sua vontade de sair daqui transformado, tudo que tente atrapalhar, em nome de Jesus, você venha rejeitar nessa noite. Coloque sua mão no coração, diga assim: Senhor, a minha vida é tua, e o desejo de adorar o Senhor vem de ti. Por isso, Deus, tira do meu coração toda resistência, todo medo, toda dúvida, tudo que tente atrapalhar o meu crescimento contigo, eu rejeito, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1. Por enquanto, vamos ler o versículo 51. Deixe, se vocês preferirem, deixe aberta a sua Bíblia. Eu queria que todos acompanhassem, por favor. Em nome de Jesus. O Evangelho de João, todos acharam? O versículo 51 diz assim: E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus
subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Feche os seus olhos. Pai eterno, Pai amado, Senhor, glorificamos a Ti, Senhor, por essa palavra. Rendemos graças a Ti, Senhor. Ó Deus, nós já declaramos nessa noite que o desejo de adorar vem de Ti, mas necessitamos declarar isso ao Senhor, para que toda a atmosfera espiritual ouça que o nosso desejo nessa noite é de adorar o Senhor e de receber tudo aquilo que vem de Ti, Senhor. Não deixa, Senhor, o Teu povo sair da mesma forma, Senhor. Que o Senhor destrave, Senhor, tudo aquilo que está travado, seja na mente, seja no coração, de receber a Tua palavra, de sair daqui transformado, Senhor. Ó Deus, a Tua presença, Senhor, é valiosa. E nós queremos isso, Senhor, para mudar e transformar os nossos corações. Porque toda vez que nós nos aproximamos de Ti, Senhor, nós recebemos muito do que vem de Ti. E nós queremos a cada dia Te agradar, Te adorar e sermos parecidos com o Senhor. Ó Deus, tira de nós tudo que não Te agrada, tudo que não alegra o Teu coração, nós rejeitamos em nome de Jesus. E nós repreendemos nessa noite todo comichões nos ouvidos, toda resistência, toda paralisia espiritual. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, porque essa casa, Senhor, Te adora, porque essa igreja ama o Senhor e Te adora, Senhor, pelo que o Senhor é. E nós queremos nessa noite, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que tentou nos paralisar nessa noite, nós desde já repreendemos. E nós queremos trocar tudo aquilo, Senhor, que rejeita a Tua adoração, para receber e Te adorar do nosso coração, de todo o nosso coração. Assim como a Tua palavra diz, nós repreendemos todo o mal na vida do Teu povo. E Te pedimos, Senhor, que a Tua graça alcance, Senhor, o coração daqueles mais resistentes, Senhor, aqueles mais amolecidos, mais sensíveis à Tua voz. Nós queremos que a Tua presença venha nos encher nessa noite, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda mais uma vez ao Senhor. João, o verso 51, diz que na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Hoje o tema dessa noite é o céu aberto. Quantos têm o desejo de ver o céu aberto? E isso é possível. Nós sabemos que pessoas como nós já presenciou, já teve experiências sobrenaturais com Deus. Aqui, logo após o batismo de Jesus, ele tinha por volta de 30 anos. Jesus, ele não era famoso, Jesus ainda não fazia milagres, Jesus ainda não era reconhecido. Mas existia alguém que estava preparando o caminho. Como é o nome dele? Então, só quem tinha falado de Jesus era João Batista. E ele falou sobre Jesus e fez uma declaração teológica muito forte. Quando Jesus estava passando em determinado lugar, depois do seu batismo, João, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos repetir? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Declare mais uma vez: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, ele tinha os seus próprios discípulos, porque, como eu disse aqui, João, ele já estava preparando o caminho. Então tinha pessoas que seguiam João.
E é interessante aqui, se você começar a ler a partir do versículo 35, você vai ver essa história aqui explícita. Mas João, ele dizia: eu não sou o Messias. João, ele sempre declarou isso, ele sempre foi claro com aqueles que estavam seguindo a eles: eu não sou o Messias. Ele sempre declarou isso. Então, João, ele deixava isso muito bem claro: eu não sou o Messias, eu não sou o esperado das nações. Mas quando ele apontava para Jesus, ele já tinha aqueles que seguiam, os primeiros discípulos, que na verdade João entregou para não mais acompanhar ele, mas seguir o próprio Messias. E João, ele tinha apresentado os 2 primeiros discípulos, que foi o André, né? E também, que na verdade, André era muito próximo. E também um chamado João. E André, ele tinha esse sócio, né, da pescaria, chamado João. Olha aí, os homens aqui pescando aí, venha para lá. Foi? Olha aí, então. Então todo homem que sabe pescar, pergunte se o nome dele é André. A gente já tem um presbítero aqui que sabe pescar. Então, os 2 primeiros discípulos que começou a seguir Jesus foi André e um chamado João. Então, esses 2 discípulos passaram a seguir. Só que ele ainda estava receoso, porque seguir alguém que ainda não conhece. E aí ele começou a seguir. Depois vocês vão ler com calma essa história, para quem não leu ainda. Então, Jesus, ele sabendo que estava sendo seguido, olhou para trás e perguntou: o que eles queriam? O que vocês querem? E eles, sem saber o que dizer, perguntam: onde o Senhor mora? E aí Jesus disse: vem e vê. Vem e vê. Quantas pessoas falam assim: poxa, aí lá na sua igreja tem milagre, tem prodígio, tem maravilhas, tem conversão. E às vezes você está novo na fé, você não sabe muito explicar. Às vezes aquelas pessoas é meio, né? Quanto mais ela pergunta, mais você, poxa, não sei explicar, não sei falar. Porque às vezes é você que já passou por essa experiência. Aí você diz assim: ó, vem ver. Vem conhecer a Salvar Nações. Venha e vê. E foi isso que Jesus falou. E no dia seguinte, Jesus já estava querendo ir para a Galileia. E André e João, ele estava muito feliz e regozijado em estar seguindo o mestre. O coração daqueles homens já começava a se alegrar com a presença do mestre. E aí, todas as vezes que nós nos convertemos ao Senhor, o que a gente quer? Trazer o máximo de pessoas para Jesus. É compartilhar daquela alegria, daquele entusiasmo para alguém. E foi isso que eles fizeram. Principalmente André, que tinha alguém na sua família, um irmão chamado Simão. E o nome de Simão naquela época era um nome muito comum, como o de hoje. Hoje o mais comum é José ou João? Não sei, José, João, era comum. O nome de Simão era como se fosse esses nomes naquela época. E André, ele chega para o irmão e diz: nós encontramos o Messias. Pedro, ele sabia que o Messias era o Rei eterno. E Pedro disse: vocês encontraram o Messias? Tem certeza disso? Que vocês encontraram o Messias? Jesus, ele olha para Pedro e diz: Simão, você é filho de Jonas. Misericórdia, acho que deve ter quebrado o homem todo no meio. Como é que eu nunca vi aquele homem nunca me viu e já sabe o nome de meu pai? E ele falou: Simão,
você é o filho de Jonas. Você é Simão, filho de Jonas. E o seu nome não será mais Simão. Seu nome será Cefas. Cefas é uma palavra aramaica, que naquela época falava o aramaico, né? Que significa pedrinha. E naquela época eles não falavam outras línguas. Falava o aramaico. Vamos ler aqui o verso 42, por favor. O versículo 42 diz assim: e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? E essa palavra, isso que Jesus falou para Simão, deixou ele intrigado. E foi daí que começou. Já tem quantos discípulos agora seguindo Jesus? Três discípulos. E era hoje, ou na verdade, já tinha, depois dessa revelação de Jesus para Simão, já tinha João e Pedro. E no outro dia, Jesus, ele queria ir para aquele lugar. Ele queria ir para a Galileia. E Jesus, naquele caminho ali, indo para a Galileia, ele encontra um homem chamado Filipe. Esse rapaz que se tornou depois diácono, Filipe. E não foi por um acaso. Da mesma forma, da mesma cidade que era André, né? Pedro tinha nascido. André e Pedro tinham nascido naquela cidade, numa aldeia pequena chamada Betsaida. E Jesus, ele ora para Filipe e diz: segue-me. E Filipe também acredita que Jesus é o Messias. Filipe também, gente, teve uma conversão genuína. Ele estava seguindo o mestre. E ele creu no coração que aquele era o verdadeiro mestre. E logo Filipe, ele estava o quê? Regozijado. Ele estava realmente querendo compartilhar daquela alegria com alguém. Se você ler toda essa história desse capítulo, você vai ficar realmente maravilhado. E Filipe, ele estava querendo procurar um amigo chamado quem? Natanael. E ele estava, porque ele estava tão ansioso, digamos assim, para achar esse amigo. Porque Natanael era um estudioso do Antigo Testamento. Era um estudioso da palavra. E aí ele falou assim: não, eu preciso mostrar para ele que tudo aquilo que ele está estudando com o mestre, eu vou apresentar o mestre a ele. Aquele que ele anseia, aquele que ele busca, aquele que tem estudado, está aqui. E aí ele procurou e foi achar Filipe debaixo de uma figueira. E aí ele grita, né? A história vai dizer. Então, Filipe, ele estava procurando, ele ansioso. E dá essa boa notícia, porque o evangelho são as boas novas de Jesus. Toda vez que você encontra alguém, que você fala de Jesus, você está dando boas notícias. Jesus, ele é novidade de vida. Hoje tinha 2 pessoas lá em casa e a gente não corta o nosso culto, mesmo tendo gente lá visitando, ainda é melhor ainda que participa. Estavam lá 2 amigas de Gabi da escola. E aí, antes de começar o culto, eu estava curiosa para saber se ela já ouviu falar de Jesus, se tinha alguma experiência. E aí eu fiz uma pergunta para ela. Ela já ficou assim meio tensa, né? O que vem? Aí eu falei assim: não se preocupe não, vou fazer uma pergunta bem simples.
Qual um alimento que você considera um alimento acessível para o mundo inteiro? Gente, foi assim, papum. Eu fiz a pergunta e as duas responderam ao mesmo tempo. Elas disseram pão. Eu fiz realmente, é pão. E aí eu falei, você sabia que a palavra de Deus diz que Jesus é o pão da vida? E aí eu fiz outra pergunta, qual o líquido mais necessário para o planeta? Teve uma que demorou mais a responder, a outra falou, água. A gente não vive sem, né? Eu fiz, a palavra de Deus diz que Ele é a água da vida. Se você beber dessa água, você jamais vai ter sede. E se você comer desse pão, você jamais terá fome. Aí elas olharam assim, uma para a outra assim. Eu falei assim, Ele é acessível para todos. Então, todos aqueles que quiserem se alimentar da palavra. E aí uma falou assim, de vez em quando minha mãe me leva para a igreja. Eu falei assim, mas sabe como você vai conhecer Jesus de verdade? Quando você lê a palavra. Porque não existe conhecer o Senhor sem a palavra. E aí você vai começar a ter experiência com Jesus. E aí foi um mover depois que Gabi pregou. Ela estava assim meio, como é que será Gabi pregar a palavra? E aí elas ficaram lá ouvindo. E foi uma palavra simples. Eu falei, minha filha, pregue aquilo que é simples e vai ser acessível para elas entenderem. E aí ela prega uma palavra, quando eu era pequena, a primeira palavra que foi entronizada no coração dela. Ela, minha mãe, eu já aprendi João 3,16. Eu falei, porque vai ser essa palavra que você vai ministrar para suas amigas. Olha aí. E eu falei assim, essa palavra foi a palavra que ela decorou no coração dela. E aí ela falou, ministrou bem rápido e falou assim, agora o meu pai vai explicar. Ela falou um pouco daquilo que ela entendia e logo assim ela já estava querendo logo passar para o pai. E aí foi algo bom, porque a gente tem que colocar essa responsabilidade no coração dos nossos filhos. E ela entendeu, e elas entenderam que Jesus é o melhor que nós temos nessa vida. Que nós precisamos nos alimentar dele diariamente. Se você tem qualquer necessidade, se você se alimenta da palavra, se você tem Jesus na sua vida, você jamais vai estar tudo ali. Não vai mudar muita coisa. Mas se Deus ele está na sua vida, dentro de você vai haver uma transformação. E tudo lá fora precisa ver a sua transformação. Então é essa a diferença que faz. E aqui nos versículos, a partir do versículo 45, abra aí a palavra do Senhor. No versículo 45, Filipe ainda estava novo na fé. Filipe vai estragar a pregação. Filipe ele vai estragar a pregação. Como assim, pastora? O versículo 45 diz assim, Filipe encontra a Natanael e lhe diz, nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Pronto. Por que estragou? Porque ele falou que Jesus era de Nazaré. E aí, bota aí o versículo 46, meu filho. E aí diz assim, e Natanael lhe disse, pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Filipe respondeu, vem e vê. Ele não tinha como explicar. Porque Nazaré só tinha o que não prestava. Só que Deus colocou alguém naquele lugar para ser algo diferente. Então ele fez essa pergunta, pode haver coisa boa de Nazaré? Aí Filipe, sem argumento nenhum, olha, vem aí ver. E aí Filipe,
todo sem argumento, porque Natanael, ele era um estudioso da palavra. Ele sabia que ele não podia argumentar, ele sabia que ele não podia falar qualquer coisa, que ele ia na palavra. O versículo 47. O versículo 47 diz assim: Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Em algumas versões fala em quem não há dolo. Era um homem corretíssimo, cumpria a lei. Era um homem correto. E aí ele ficou perturbado. Como é que esse homem sabe da minha vida? Natanael lhe disse: de onde tu me conheces? Jesus respondeu dizendo: antes que Filipe te chamasse, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Olha que precioso. Antes de você chegar aqui na Salvar Nações, antes de você se aproximar de Jesus, Jesus já te conhecia. Jesus já conhecia o seu interior. Jesus já sabia aquilo que você pensava. Jesus nos conhece, queridos. E Ele não conhece de uma forma superficial. Quem se aproxima de Jesus sabe que quando você encara, quando você está perto da face de Jesus, você se desmorona todo. Porque você sabe que você não pode esconder nada. Você está lá despido para alguém que te conhece. Então, o versículo 48, eu já li, aí o versículo 49. Natanael respondeu dizendo: Rabi, olha aí, ele sabe que Jesus era o mestre. Ele sabe a partir disso. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus te conhece mais do que qualquer pessoa. Jesus conhece mais do que o seu marido. Jesus te conhece mais do que sua esposa. Jesus te conhece mais do que a sua mãe, do que o seu pai. Jesus te conhece. E é por isso que Ele te atrai para perto dEle. Porque como Ele já nos conhece os nossos medos, as nossas aflições, o Senhor quer nos reconstruir todos os dias. E quando o versículo 49, já li, né? Tu és o rei de Israel. Bota aí o 50, o versículo 50. O versículo 50 diz assim: Jesus respondeu dizendo: porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira. Tu crês? Ou seja, só porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você creu em mim? Coisas maiores do que estas verás. E aí vem o verso 51 que a gente leu logo no início da palavra. O versículo 51, e ele lhe disse: na verdade, eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. E logo quando Jesus ele fala isso para Natanael, foi um salto teológico. Filho do homem. Misericórdia, eu estou do lado do Filho do homem. Eu estou de frente para o Filho do homem. Ele não é mais aquele que eu estava lendo para conhecer, para saber. Ele está aqui. Jesus está aqui, queridos. Jesus, ele é acesso imediato para todos aqueles que crêem. Nós cremos nessa verdade. Por isso que nós estamos aqui. E Jesus ele fala porque o Filho do Homem estava profetizado no livro de Daniel, o livro que ele estava estudando. Jesus ele estava profetizado no livro de Daniel. E o profeta que Natanael tanto estudou, que se referia ao Rei Eterno.
Então foi uma conversa de altíssimo nível teológico. Uma conversa de quem sabia, de quem entendia. Um que entendia a revelação e um que estava lá revelado. Imagine como é que a gente ia se sentir. Porque quando a gente quer conhecer alguém, a gente vai sabendo, né, uma conversa ali sobre alguém, sobre a pessoa. Só que você está ali, lendo, apreciando o Rei Eterno, o Messias, e de repente você chega em uma época onde você está com o Messias. Você está com Ele. Jesus está aqui, amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, Jesus está aqui. Jesus, ele diz que você vai ver o céu aberto. Você vai ver o céu aberto. Amém? Só o lado de cá creu. Você vai ver o céu aberto, meu irmão. Nós vamos ver o céu aberto. E Natanael passa a seguir Jesus. Como é que não segue? Antes de Filipe te chamar debaixo daquela figueira, eu te vi. Desmantelou o homem. E agora, para entender o que o Senhor disse naquele momento, temos que ligar essa explicação de Jesus com o fato ocorrido lá com Jacó. Lá em Gênesis capítulo 28, cerca de 1800 anos atrás, antes de Cristo. Lá em Gênesis capítulo 28, coloca aí por favor. Gênesis 28, 10 ao 15. Olha que coisa preciosa o Senhor está compartilhando aqui com a gente. Algo que estava lá no Novo Testamento. Jesus revelado. Jesus o Messias. E ele fala: eis que vocês verão céus abertos. E aí, você lembra daquela passagem de Jacó? E Jacó saiu de Betseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras naquele lugar e as colocou como seu travesseiro e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que está deitado darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente e para o oriente, e para o norte e para o sul, e em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Vou fazer que nem o pastor Júnior: todas as famílias da terra serão abençoadas. Aleluia! E tua semente. Amém. E eis que estou contigo e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores. E te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. O que o Senhor tem falado ao seu coração. O que o Senhor tem colocado no seu coração para que você cumpra. O Senhor, Ele tem uma promessa para as nossas vidas. E vocês verão os céus abertos. E aí, para entender, Jacó viu essa escada 2000 anos. Essa escada surgiu na terra. E traduzindo para você, Jacó viu uma escada colocada na terra até o céu. Era algo que fincava na terra e dava acesso ao céu. E que os anjos de Deus subiam e desciam, e no topo da escada, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando você lembra de algo que foi fincado na terra e gerou um tremor na terra, o que você lembra? A cruz.
A cruz ligou. Foi ligado aqui na terra para nos dar acesso ao céu. A terra que liga a humanidade até o trono de Deus. É a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui morreu e ligou novamente. O Senhor Jesus, ele teve a morte, como nós já conhecemos, morte de cruz. Mas naquele momento que a cruz foi fincada na terra e tudo foi consumado, ali foi algo que já foi determinado desde o Antigo Testamento. Essa cruz nos liga ao céu. Essa oportunidade que nós temos através de Cristo Jesus, de termos esse acesso ao céu. Então, os anjos de Deus sobem nessa escada, porque Jesus que ordena isso. E eles levam as suas orações ao Senhor, Pai. Todas as vezes que nós oramos, existem anjos que ouvem as nossas orações e levam para o Pai por ordem de Jesus. Por isso que o inimigo ele quer atrapalhar os nossos momentos de oração. Porque essa cruz que foi ligada foi para nos religar ao céu. Então todas as vezes que nós temos nosso momento de oração, é o momento que nós estamos nos ligando com o Senhor Jesus. Através das nossas orações. Os anjos sobem, levando a nossa oração para Deus. E toda vez que ele desce, é para trazer resposta. Toda vez que o anjo desce, é para trazer resposta, sim. Glória a Deus, aplauda mais forte ao Senhor. As suas orações são ouvidas por Deus. Todas as vezes que os anjos sobem levando a sua oração para Deus, Ele devolve com resposta. Se você precisa de cura, Deus vai enviar cura. Se você precisa de libertação, Ele vai libertar você. Então nossas orações são ouvidas, são anotadas pelos anjos. E aí às vezes a gente fala assim: poxa, mas será que Deus está ouvindo? O Senhor ouve nossas orações. O Senhor, Ele pode não dar a resposta de imediato, porque Deus, Ele é o dono do tempo. E através de Jesus Cristo, o Senhor, Ele traz as bênçãos que nós precisamos. Quando eu falei que o Senhor, Ele conhece mais as nossas vidas do que qualquer pessoa que a gente considera íntima aqui nessa terra. É por isso. Porque somente Jesus conhece as suas necessidades. Meu marido não conhece todas as minhas necessidades. Por mais íntimo que seja, ele não conhece aquilo que eu vou necessitar. Deus, Ele já está lá na frente. O Senhor sabe, conhece no seu íntimo. E para você não errar, para você não falhar, Ele te pede que você se aproxime dEle. Através de quê? Das orações. Para que Ele possa ouvi-las. Para que Ele possa colocar tudo daquilo que Ele tem falado. E Ele fala aqui algo forte aqui nesse versículo. E eis que eu estou contigo. Quantos creem que o Senhor está contigo? E te guardarei em todos os lugares, como Ele fez com Jacó. Ele guardou Jacó naquele lugar. Aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra. Ele fez algo muito forte com Jacó. Pois não te deixarei, até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Nós sabemos que o Senhor fala. Nós sabemos quando Deus está falando no nosso coração. Como foi falado aqui no dízimo e oferta. Quando o Senhor fala, é algo muito forte. E não importa aquilo que você tem dúvida,
aquilo que tem gerado dentro de você, Deus, Ele quer colocar aquilo que Ele tem falado. E é aquilo que o Senhor fala, é aquilo que temos que ouvir e colocar em prática. Nós temos um Deus tão precioso, tão forte em nossas vidas, tão poderoso. Estava orando para uma pessoa e essa pessoa foi manifestada de vários demônios. E aí tinha expulsado o primeiro e depois ele falou assim: tem uns mais fortes e você não vai conseguir. Eu falei assim: eu não, mas o nome de Jesus vai conseguir. Jesus, Ele consegue. E aí quando eu estava falando de Jesus, estava falando do Espírito Santo, aí ele falou assim: isso daí é muito forte, isso aí é muito forte. E aí eu falei palavras específicas e ele falou assim: eu estou perdendo as forças. Eu falei assim: você vai sair em nome de Jesus. Não importa o que está dentro, vai sair em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder para quebrar toda maldição, para quebrar todas as prisões. E eu quero falar algo para a igreja, porque às vezes as pessoas não entendem o tamanho do poder de Deus, porque na verdade a gente não tem a dimensão. Ele é poderoso. E eu vou dizer, existe o bem e o mal, existe Deus e o diabo, só que o poder do diabo não está equiparado a Deus. Não existe isso. Deus é soberano. Deus é soberano, ok? Então, às vezes as pessoas têm uma dimensão assim: mas o inferno... Não, Deus é soberano. O diabo, os seus demônios, agem sobre ilegalidade. Quando Deus fala assim, não é não. E eles têm que obedecer. E todo o poder emana de Deus. Todo o poder, toda a soberania emana de Deus. É o nosso Deus. Amém? Olha para o seu irmão, diga assim: meu irmão, o poder de Deus é soberano. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir agora para... já está finalizando. João, capítulo 10, verso 9. Evangelho de João, capítulo 10. Dez, 9, diz assim: eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo. E entrará e sairá e achará pastagem. Se você reparar essa palavra, você vai ver, quando eu falei, Jesus, Ele é um acesso. A escada é a referência principal. A cruz é um acesso. Quando nós estamos vendo essas escadas, logo acima está o Deus Todo-Poderoso. Nós lemos aqui no versículo 51. E aí, lá em Gênesis 28, 15. Gênesis 28, 15. Cadê, gente? Eu já sei, minha contagem já está. Diz assim: e eis que eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores e te trarei novamente a esta terra. Pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Lá em Números, quando a gente lê esse último versículo aqui, aquilo que tenha falado, é porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele não é homem para que minta. Se Ele falou, está falado. Se Ele te ordenou, está ordenado. A gente precisa somente obedecer. E lá em Números, capítulo 23, verso 19... para completar e para testificar que o nosso Deus, Ele não está para brincadeira, Ele não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele algo e não faria? Ou falaria e não a cumpriria? E eis que recebi a ordem de abençoar, e Ele abençoou. E eu não posso reverter isso.
Deus não pode revogar aquilo que Ele promete. Deus, Ele tem uma bênção para cada um de nós. Nós precisamos obedecer essa ordem que vem do alto. E todo aquele que crê verá o céu aberto. Todo aquele que crê. Não é uma promessa somente lá em Gênesis. O Senhor já trouxe para o Novo Testamento. O Senhor lhe diz para Natanael: vem ver. Você verá o céu aberto. Você verá o céu aberto. Ah, como eu quero ver o céu aberto. Como eu quero ver o céu aberto. Só nos dá estrutura para ver o céu aberto. Esse céu aberto, queridos, é a resposta de tudo aquilo que você tem buscado em Deus. Você tem semeado com choro, com lágrima, com espera. Deus, Ele vai mostrar o céu aberto. O céu aberto é a esperança do povo de Deus. Para todo aquele que crê. Quem não crê, esqueça. Porque Ele diz, todo aquele que crê vai ver o céu aberto. Amém? Como eu sei que aqui nessa igreja todos vão ver o céu aberto. Fique de pé nessa noite, aplaudindo o Senhor. Glória a Deus. Fique de pé nessa noite. Fique de pé nessa noite. Ah, como eu queria.